cá, meus meninos e minhas meninas. Olá pessoal, é com muita alegria que estamos aqui hoje para anunciar mais uma ação da Secretaria Municipal de Educação em parceria com o Instituto Chapada. Esse projeto ele nasce do Nossa Rede, que foi uma construção em conjunto com os nossos professores, coordenadores pedagógicos e que hoje, preservando todas as identidades culturais da nossa cidade, atende a mais de 81 mil alunos. E esse projeto que nós vamos ver agora, o Soteropoleitura em Rede, ele serve para que a gente aprofunde ainda mais e discuta os temas do incentivo à leitura para todas as faixas etárias. Tamo junto, acompanhe de perto, Soteropoleitura em Rede. Prezadas educadoras, prezados educadores da Rede Municipal de Salvador, a série de vídeos que está sendo realizada na parceria Secretaria Municipal de Educação de Salvador e o ICEP tem como objetivo central trazer algumas reflexões de concepção, de conhecimento didático, que vem sendo realizado por vários teóricos ao longo das últimas décadas e que será apresentado por especialistas, parceiras nossas do ICEP. Esses princípios, esse conhecimento foi basilar na elaboração dos referenciais curriculares, tanto dos anos iniciais quanto dos anos finais do ensino fundamental, e também dos cadernos pedagógicos Nossa Rede, que vocês devem estar em mãos desde o ano passado. Não percam, vai ser muito interessante essa reflexão. Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um vídeo da série Soteropoleitura em Rede. Sou Renata Frauendorf, formadora e especialista do Instituto Chapada de Educação e Pesquisa, o ICEP. No episódio de hoje, vamos conversar sobre as práticas de leitura em contexto de estudo no ciclo de alfabetização. Por que ler textos informativos e expositivos no ciclo de alfabetização? Em que essa prática de leitura se diferencia das outras práticas? Como é possível trabalhar com a leitura em contexto de estudo com crianças e estudantes na fase da alfabetização? E o que eles podem aprender? Essas são algumas das perguntas que nos ajudarão na conversa desse episódio. Ao ler textos informativos e expositivos no ciclo de alfabetização, os estudantes podem ampliar o contato, o conhecimento com gêneros que circulam para além do campo artístico-literário. Os textos expositivos, informativos, como alguns autores preferem nomear, são textos que trazem uma especificidade na forma da sua estrutura, na forma de organizar a informação, naquilo que eles veiculam como conhecimentos e que difere muito dos textos que circulam, por exemplo, no campo artístico-literário, como os contos, as lendas, que tem toda uma beleza, tem toda uma possibilidade de acessar a linguagem, escrita. Então, a leitura dos textos informativos, expositivos, amplia essa formação de leitor, porque um leitor não se forma só com a leitura de textos literários ou ficcionais, ele também se forma com a leitura de textos não ficcionais. Nós lemos por diferentes finalidades. Por exemplo, se eu estou num consultório, preciso passar o tempo, eu escolho uma leitura que seja mais rápida. Então, para isso, uma revista, algo que não exige uma atenção nem uma grande concentração. Mas, por outro lado, se eu quero saber mais sobre determinada cultura de povos indígenas, saber mais como eles se organizam, eu vou buscar um material, um texto, um apoio e informações que exijam uma leitura mais atenta, uma leitura mais cuidadosa. Esses são alguns exemplos de leitura que acontecem no dia a dia. Por isso, a leitura como uma prática social. E dessa forma, é a forma que ela precisa, que ela deve entrar na escola, como ela acontece no dia a dia. Mas como trazer essa prática de leitura em contexto de estudo para dentro da escola, para salas de aula, de ciclo de alfabetização? No material da nossa rede de ciências do primeiro ano, tem um projeto Livro das Aves da Mata Atlântica. Nesse projeto, os alunos são convidados a entrar em contato e a conhecer esses textos expositivos, por meio da leitura do professor, da professora.
professor ou professora empresta sua voz para que os alunos tenham acesso ao conteúdo desse texto. Esses textos expositivos, informativos, eles são organizados normalmente de uma outra forma. Existe um título, um subtítulo. Muitas vezes os portadores trazem imagens, não são imagens estereotipadas, são fotografias. Junto com essas imagens vêm as legendas. Existem outros indícios e recursos como um sumário. Então, para as crianças na fase de alfabetização, esses pequenos textos são extremamente importantes e os apoiam num processo de leitura. Os ajudam a antecipar o que pode estar escrito naquele texto, antecipar as informações que aquela pequena legenda traz a partir da imagem que ele tem. Enfim, o trabalho com os projetos, com as sequências, torna a leitura uma prática extremamente significativa. Eles não leem para responder as perguntas que o professor pergunta e ele um questionário, por exemplo. Eles leem para saber mais sobre essas aves, porque eles têm uma grande tarefa, que não é pouca coisa, escrever um livro sobre as aves da Mata Atlântica. Mas, ao trazer essas práticas de leitura em contexto de estudo para a sala de aula, o que as crianças podem aprender? No exemplo do projeto do primeiro ano, da escrita de um livro de aves da Mata Atlântica, ou mesmo no projeto do terceiro ano de ciências, em que as crianças são convidadas a produzir uma mini enciclopédia de aves de rapina, além de conhecer mais sobre este assunto, sobre as aves, eles podem aprender comportamentos, procedimentos, capacidades de leitura, como afirmam as pesquisadoras Delia Lerner e Roxane Rojo. Bom, quando nós lemos, e assim, quando as crianças leem nessas situações que a gente apresenta na escola de forma contextualizada, para eles selecionarem informações, eles vão precisar grifar, como nós fazemos, eles vão precisar estabelecer relações entre os conhecimentos de mundo que eles já possuem, a partir das suas experiências vividas, com os conhecimentos que os livros estão trazendo. Eles vão localizar informações, uma informação explícita, então ele vai escrever uma ficha técnica e ele precisa saber o peso da ave, ou mesmo ele quer escrever uma curiosidade, saber do que aquela ave se alimenta, aguçar a curiosidade, aguçar esse senso crítico, pensar do que aquela informação está me trazendo, né, de detalhes, de conhecimento, em que essa informação se contradiz a outras informações, buscar outros textos que possam ampliar. Claro, estamos dizendo isso num contexto de ciclo de alfabetização, salas com alunos, estudantes em fase de alfabetização. Nesse sentido, o nosso papel como professores, como professoras, é mediar toda a leitura que vai acontecendo. Seja por meio de uma leitura colaborativa, em que nós vamos lendo alguns trechos, fazendo paradas, dialogando com as crianças, não só para saber o que elas compreenderam daquele pedaço, mas pedindo que elas localizem uma determinada informação, que elas antecipem ou verifiquem algo que elas haviam antecipado. Um outro caminho que nos apoia é o trabalho com as parcerias, sejam nas duplas, sejam em pequenos grupos, considerando como critério alunos que já têm uma leitura com uma maior autonomia, com alunos que ainda precisam de um apoio maior. A troca e interação entre eles é extremamente potente, não só para saber mais sobre as aves, por exemplo, mas também sobre os próprios procedimentos, comportamentos de leitor que eles vão utilizando com os desafios que os textos apresentam. O critério de escolha nosso também é fundamental, ou seja, trazer textos que tragam desafios, sejam possíveis de serem lidos, mas que também não sejam impossíveis. Quem quiser saber mais sobre este assunto, leitura, práticas de leitura em contextos de estudo, fica uma dica, o livro Ler e Saber, os livros informativos para as crianças da Ana Garralon, da Pulo do Gato, que você vai encontrar preciosidades para saber mais sobre este assunto. Bem,
Estamos finalizando mais esse episódio. Hoje nós conversamos sobre as práticas de leitura em contexto de estudo no ciclo de alfabetização. Acompanhe os demais episódios da série. Meninos e minhas meninas, vamos sambar. O samba de roda é tão bom. Ai. Candeeiro entrar na roda sem parar. Candeeiro entrar na roda sem parar. Quem pegar no candeeiro, candeeiro.